Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz, tranquilos. Como de costume, vamos salmodiar, Salmo 119. Eu vou ler o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nessa noite com teu poder. Que o Senhor venha no nosso meio, que nós possamos, Senhor, estar engrandecendo o teu nome, possamos te adorar em espírito e em verdade. Senhor, sê conosco, nos capacita, nos dá discernimento, sabedoria, edifica a tua igreja, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo a palavra agora no livro de Juízes, capítulo 13, Juízes 13. Hoje nós vamos começar a falar num dos maiores heróis do Antigo Testamento, Juízes, capítulo 13. Nós vamos estar falando da história de Sansão, talvez o juiz mais conhecido da Bíblia. Juízes 13, versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro pela palavra dessa noite, oro pedindo que o Senhor venha com o teu poder, nos dando entendimento, sabedoria, me capacitando a pregar de maneira bíblica, que nós possamos todos aprender de Ti nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Veja, irmãos, a história se repete. O livro de Juízes é um eterno repetir. O povo obedece, Deus levanta um juiz. O povo desobedece, Deus entrega Israel na mão dos seus inimigos. Curiosamente, nós percebemos a misericórdia de Deus agindo, inclusive em períodos em que Israel não desobedece. Aí ele levanta o juiz apenas para manter a ordem. E até esse momento aqui, Israel, ela estava vivendo tempos de relativa paz. Só que num determinado momento eles voltam a desobedecer. E aí o que acontece? Eles são entregues por 40 anos na mão dos filisteus. Talvez os filisteus sejam o inimigo mais clássico de Israel. Os filisteus, eles têm uma origem interessante. Eles são chamados povos do mar. Antigamente, eles não viviam naquela região de Israel. Eles viviam nas ilhas dos Mediterrâneos, do mar Mediterrâneo.
Mas quando Abraão chegou na terra de Israel, nas suas peregrinações, a Bíblia já conta que os primeiros filisteus já estavam habitando. Eram os chamados cananitas. E eles tinham como marca algumas adorações esquisitas, até com indícios de sacrifícios humanos, festas de fertilidade, orgias sexuais. Era um povo extremamente ímpio. E nessa época aqui, quando Israel é entregue na mão deles por 40 anos, vai acontecer um agravante que nós vamos ver um pouco mais à frente. Havia uma diferença tecnológica. As armas dos filisteus eram de um material muito mais forte, muito mais duro do que o material das armas dos israelitas. Por isso que o que Sansão faz realmente foi uma obra extremamente poderosa. Lógico, nós sabemos as falhas de caráter de Sansão, nós sabemos os erros dele, sabemos que Sansão era um homem marcado porque não podia ver um rabo de saia, não podia ver uma mulher que ele saía correndo atrás. Mas o enfoque da Bíblia é mostrar o seguinte, que o poder de Deus é tal que ele usa da maneira que ele bem entende quem ele quer. E mesmo Sansão tendo todos esses defeitos, que inclusive no futuro vão prejudicar ele, isso não é um empecilho para Deus usar Sansão. Então nós percebemos aqui a nossa ênfase é o quê? Aprendermos com os erros de Sansão, mas ao mesmo tempo não ficar focado demais nisso. Também ver que Deus usa homens imperfeitos. Por quê? Porque nós não temos assim o mesmo tipo de pecado que Sansão. Mas nós somos pecador. Então, da mesma maneira que Deus usa um pecador como Sansão, Deus também usa um pecador como eu e você. A diferença é que muda o tipo de pecado. E a grande diferença é que nós estamos na nova aliança. Na nova aliança, o Espírito Santo é permanente no crente. Na antiga aliança, o Espírito Santo era temporário. Ele vinha, tomava a pessoa e fazia a obra. Então, nós temos uma vantagem sobre Sansão que ele não tinha. Mas também isso não é empecilho, porque está cheio de crente que tem o Espírito Santo e infelizmente faz muita besteira. Amém? Então vamos continuar nossa leitura. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Olha que interessante, novamente, a gente vê os padrões de Deus se repetindo. Por exemplo, Israel foi entregue nas mãos dos filisteus 40 anos. 40 anos de juízo. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, a geração que não quis entrar na terra ficou 40 anos peregrinando no deserto, andando em círculos, até morrer no deserto e a geração nova subir. A mesma coisa aqui. Normalmente, muito teólogo acha que 40 anos é um período completo de juízo. Eu acho que existe muito indício na Bíblia, mas a Bíblia também fala de outros períodos. Mas quando eu vejo um número da Bíblia, eu não tenho que ficar assim muito atento na numerologia, mas sim no que ele significa. E a gente percebe claramente que quando aparecem esses períodos de 40 anos de juízo, é porque é Deus trazendo de maneira poderosa aquele juízo sobre o povo. Da mesma maneira que a gente vê mais uma mulher estéril, mais uma mulher que não tinha filhos, sendo usada para trazer um herói da fé. Com quem aconteceu isso? Isso aconteceu com Sara. Sara não tinha filhos. Isso aconteceu com Rebeca. Isaac orou aproximadamente 20 anos. Entendeu? Isso aconteceu com Raquel. As irmãs de Raquel tinham filhos de Jacó e Raquel não tinha. Isso aconteceu com a mãe de Samuel, o último juiz, Ana. Também não tinha filhos e Penina, sua adversária, zombava dela.
O que Deus está querendo mostrar aqui? A mão sobrenatural dele, o poder dele. Nós temos que sempre identificar o quê? Deus, ele tem que ser glorificado no seu poder. Nós precisamos sempre fazer a separação de filhos, pecadores alcançados pela graça, pessoas limitadas e a grandeza de Deus. Então a gente percebe na Bíblia sempre Deus sendo engrandecido nas suas obras. Nós estamos em Juízes 13. Amém? Por isso que Deus muitas vezes escolhe aqueles menos prováveis. Por exemplo, nós estávamos conversando essa semana aqui. Se fala muito de profecia bíblica. Mas você precisa ter muita cautela com profecia bíblica. Por quê? Porque na época de Jesus, os estudiosos da Bíblia todos sabiam que Jesus ia vir de Belém. Aí os reis magos, os sábios do Oriente, saíram lá do outro lado do mundo e visitaram Jesus. Enquanto o pessoal que estudava a Bíblia da época, por motivos que nós não sabemos, nem perceberam a chegada do Messias. Mas isso mostra uma maneira de Deus trabalhar. Normalmente o mover de Deus é marcado como o Deus do impossível, o Deus que usa os improváveis. No livro de Juízes nós já vimos a família mais pobre de uma vila, que é a família de Gideão. Deus usou. Gideão até um homem tímido, aparentemente covarde. Aí nós vemos quem? Nós vemos o filho da concubina, matando todos os filhos de Gideão, só sobrevive um. Você fala, nossa, acabou. Deus vai lá, vira a mesa. Aí você vê Jefité, filho de uma prostituta. Deus vai, pega Jefité e usa. Por que Deus age dessa forma? Pela grandeza do seu nome. Nós temos que lembrar o seguinte: Deus é glorificado na nossa salvação. E nós vamos glorificar a Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Entendeu? Quando nós estivermos lá, aí nós vamos glorificar de boca cheia. Já pensou cara a cara com Deus? Amém? Vamos seguir na leitura, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Deixa eu explicar o que é essa aparição do anjo do Senhor. Veja, quando você vê a palavra anjo do Senhor no Antigo Testamento, você tem que abrir os olhos. Quando esse anjo do Senhor, ou vem escrito com a grafia, com A maiúsculo, com S do Senhor maiúsculo, está apontando que são as aparições de Jesus pré-encarnado. É o que a gente chama de teofania. Teo é Deus, fania é aparição. Então o que acontece? Só que eles apareciam em forma humana. Quando a mãe de Sansão, que nós não sabemos o nome dela, ela recebe a visita, ela está vendo um homem. Ela não está vendo um anjo. Inclusive, eu imagino, pelas descrições de anjos que nós vemos no Antigo Testamento e no Apocalipse, se ela visse um anjo, desmaiava, caía dura. Porque são criaturas de uma aparência completamente diferente do que a gente pensa. Tanto é que Deus, na sua misericórdia, normalmente ele, quando envia anjos em missão, na Bíblia estou falando, que é essa documentação que nós temos, ele manda em figura humana. Então aqui ela está recebendo a visita de um homem. E a primeira coisa que ele fala é: olha, você não tem filhos, mas você vai conceber. Aqui ela já deveria ter ligado a antena. Opa, está acontecendo alguma coisa diferente. Mas aí a narrativa continua, versículo 4. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha,
porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Olha que interessante, vamos começar de trás para frente. Começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. O que acontece? Sansão fez uma grande obra em relação aos filisteus, mas ele não conseguiu acabar. Quem foi colocar ponto final na vida dos filisteus, no poder militar dos filisteus, foi o rei Davi. Então o que acontece? Deus usa Sansão, 40 anos, Deus usa Samuel, Deus usa Saul, 40 anos. Nós não podemos esquecer que com todos os defeitos de Saul, nós vamos estudar a vida de Saul, ele não tinha exército quando virou rei, ele não tinha armas. E ele armou o povo, armou o exército e teve vitória contra os filisteus. Embora ele veio, por causa da sua desobediência, ele veio a morrer na mão dos exércitos dos filisteus. Mas quem vai por ponto final dos filisteus é Davi. Após derrotar Golias, Davi se transforma em general de Saul, e nas várias campanhas militares que ele faz, ele acaba com o poder dos filisteus. O que a gente percebe aqui? Olha que interessante. Os filisteus eram uma pedra no sapato de Israel. Eu pergunto, Deus tinha poder para riscar os filisteus do mapa? Sim. Como eu costumo brincar, bastava Deus fazer assim. Pronto, não tinha nem nome de filisteu. Riscou do mapa. Mas Deus, ele tem uma maneira de agir diferente da nossa. Lembra que quando Israel tomou a terra, Deus falou o seguinte: eu vou deixar moradores nessa terra para que ela sirva de prova, para ver se vocês vão andar nos meus caminhos ou não. Aqui nós percebemos, veja, na vida cristã do Novo Testamento, nós não somos provados dessa maneira aqui. Mas temos que reconhecer que várias vezes na nossa vida acontecem situações de prova. Por exemplo, você quer ver uma prova que muitos crentes caem e não percebem? O camarada está quebrado, sem dinheiro, aí a graça de Deus alcança ele e traz ele para a igreja. Naturalmente, veja, nós não cremos em evangelho da prosperidade. Nós cremos num Deus que tem uma característica de pai e abençoador. Mas sabemos que temos luta, temos que trabalhar, tem um monte de coisa difícil. Mas a natureza de Deus é abençoar. A pessoa vem para a igreja, a vida melhora. De repente, Deus faz uma prova. Põe dinheiro e carro na mão do cara. Primeira coisa que acontece, o cara some da igreja. Outra prova que Deus faz. Deus permite que a pessoa tenha um emprego melhor. Mas através daquele emprego ele não pode servir a Deus. Eu entendo, ensino isso na igreja, que Deus jamais vai dar um emprego, a não ser para provar, no qual a pessoa não possa congregar. Quem abre a porta do emprego é Deus. Mas Deus, ele tem uma hierarquia. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o esposo, é o marido e a esposa. Terceiro lugar, os filhos. Aí vem o ministério da igreja. Não estou falando da obra da igreja, porque servir na igreja está aqui junto com Deus. Entendeu? E vem junto o trabalho. Porque sem trabalho você não vive. O que acontece com as pessoas? Deus põe uma prova. Aparece um trabalho bom. Só que aí a pessoa não pode vir para a igreja. Entendeu? Só que tem gente que abandona a igreja e vai atrás do trabalho. Quando passam os anos... Anos, pastor? Sim, anos. Infelizmente tem pessoa que é dura de entendimento. Olha, o lombo, a chibata comendo lombo, demora, o couro é grosso. E a pessoa, quando você vai ver, destruiu família, destruiu a vida, os filhos, tudo fora da igreja. Eu pergunto, vale a pena? Não é melhor você viver com menos, mas viver de uma maneira com aquela alegria de servir a Deus? Vocês veem uma outra prova que Deus faz. O amor ao dinheiro.
Existem pessoas que na primeira crise financeira começam a fazer bico para Deus. Ai, Deus, como é que o Senhor permitiu? Aí você pergunta, fala, irmão, você comeu hoje? Comi. Você pagou a luz? Paguei. Você pagou a água? Paguei. Me diz uma coisa, você tem roupa para usar? Tenho. O que o irmão está reclamando? A Bíblia fala, tem do que comer, tem do que vestir, nisso dai graças. Agora, porque você ficou sem um dinheirinho a mais, você vai fazer biquinho para Deus? É esse o seu compromisso com Jesus? Que na primeira luta, na primeira crise, enquanto tem gente internada no hospital, gente na UTI, por causa de meia dúzia de reais, você vai fazer bico? Então nós temos que entender que as provas existem. E os filisteus aqui, eles foram uma prova na vida de Israel. O poderio deles se arrastou por aproximadamente entre 100 e 150 anos. Pelo menos. Então começou com Sansão libertando Israel, passou aproximadamente 120 anos e Davi concluiu a obra. Imagina, uma geração inteira foi enterrada, mas parte de outra geração para se livrar do inimigo. Essa é a forma que Deus age. E que mais que a gente vê na passagem? Na passagem eles fazem o voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Era um voto especial em Israel. Não podia passar navalha na cabeça, não podia comer nenhum tipo de fruto da uva, não podia sequer tocar em nada impuro, era uma consagração direta a Deus. Isso era muito comum no Antigo Testamento. O que é importante você não confundir? Tem crente que confunde o voto de Nazireu com a palavra Jesus o Nazareno, não tem nada a ver. Jesus é o Nazareno por causa que ele veio como carpinteiro da região de Nazaré. Voto de Nazireu é outra coisa, é uma consagração especial a Deus. O que nós vemos aqui? Uma criança, da mesma maneira que João o Batista, já tendo o indicativo que ela era consagrado de Deus desde o ventre. Uma separação especial. Então já havia esse indicativo aqui na vida de Sansão. Mas vamos continuar. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, até ao dia da sua morte. Olha que interessante, a descrição da mãe de Sansão é interessante, porque ela fala, olha, veio um homem para mim, era um homem de Deus, porque, lógico, falou a palavra profética. O anjo revelou para ela uma situação dela, ele não a conhecia. Só que ela chega e fala, mas ele tinha uma aparência de anjo. Eu até brinco, talvez ele já estava com a testa brilhando, caindo pó de ouro dele. Ela falou, nossa, tem um jeito de anjo. E quando ela fala aqui terribilíssimo, ela está falando de algo assim, não pense terrível de uma maneira monstruosa, não é isso. É terrível de uma maneira, a palavra aqui no hebraico, uma coisa glamurosa, uma coisa portentosa. Entendeu? A mulher teve encontro com o anjo do Senhor e ela começou a procurar palavras para poder descrever o que ela viu. E aí ela descreve para o marido, olha, falou para mim não tomar nem vinho, nem bebida forte. Olha que interessante. Vinho era uma bebida vinda da fermentação da uva. Mas havia outras bebidas feitas de grãos que também o povo tomava. No caso
do voto de Nazireu, não podia tomar nenhuma das duas. E nem tomar suco de uva, mesmo que fosse feito no dia. Suco de uva naquela época feito no dia não tinha álcool. Passado uma semana começava a ter álcool, porque não tinha pasteurização. Então ela chega e passa para o marido dela toda a situação. E olha que interessante a resposta dele. Versículo 8. Então Manoa orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha que interessante o comportamento de Manoa. Certa vez, abrindo um parênteses a palavra, eu vi um pregador falando, ele falava o seguinte, ele chegou e falou, olha, na casa de Sansão, quem ouvia a Deus era a mãe de Sansão. Aí na hora que você vê isso aí, você fala, nossa, é verdade. Só que olha que interessante, isso daí não é exatamente a verdade. Porque a primeira atitude de Manoá foi orar a Deus. Veja, a mulher entrou em casa, falou que recebeu a visita do homem de Deus com aparência de anjo. Esse homem de Deus falou sobre um filho que iria chegar, de uma mulher estéril. Primeira coisa que Manoá faz, orar a Deus. Talvez aqui esteja o principal ensino do capítulo, que muitas vezes a gente não para pensar. Mas aqui está um dos principais ensinos do capítulo. Olha que interessante. Esse pai orou a Deus, pedindo orientação e capacitação de como criar seu filho. Normalmente na história de Sansão a gente vê a força, a gente vê a mulherada, mas esse detalhe passa desapercebido. Mas talvez aqui no capítulo 13 é o principal ensino. Você vê um homem que de maneira humilde, a vida deles de um dia para o outro foi mudada. Provavelmente a família conformada que não ia ter filhos. De repente recebe uma visita sobrenatural. Deus é especialista em visitas sobrenaturais, principalmente no Antigo Testamento. E aí aquele homem, diante daquela situação tão difícil, ele faz o certo. Ele ora a Deus. E veja como é certo, olha o versículo 9 o que diz. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava ela com seu marido. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse, eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem, e disse-lhe, és tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse, eu sou. Olha que interessante, primeiro falar sobre a questão do eu sou. Eu sou é um dos nomes de Deus. Então aqui já tem um indicativo no texto, o anjo está se identificando. Uma outra coisa interessante, tem um outro ensino aqui embutido no texto. Manoá orou a Deus. O que aconteceu? Deus respondeu na hora. Aí você pergunta, fala, irmão, por que várias vezes eu não oro a Deus? Eu oro a Deus e Deus não responde. Irmão, é simples. Deus ele tem compromisso com a vontade dele. Deus ele tem um projeto que vai ser cumprido. De acordo com aquilo que Deus tem a fazer, ele responde ou não a oração. Quando eu oro a Deus, tem 3 respostas. A primeira é sim. A segunda é não. A terceira é espera. Entendeu? No caso de Manoá, Deus tinha urgência em fazer aquilo. Manoá orou num dia, guiado por Deus. Logo em seguida a resposta veio. Agora, olha o comportamento da mulher. Aí você percebe a mãe de Sansão dentro
como é que eu vou colocar? Dentro de um projeto, dentro de algo junto com o seu marido. Da primeira vez, ela recebe a visita do anjo e fica lá. Dessa vez, após contar o seu marido e ver o seu marido orando, assim que ela vê o anjo do Senhor, ela corre para avisar o marido. Isso mostra uma sabedoria muito importante para os casais. Mais um ensino de família aqui. Curioso ver isso na história de Sansão. Mas nós percebemos o quê? Uma mulher que está buscando a vontade de Deus, e ela entende que essa vontade de Deus há de se cumprir debaixo da proteção e das orações do seu marido. Isso mostra a importância de um casal orar junto, ter a mesma direção espiritual, os dois andarem em cumplicidade, os dois andarem buscando obedecer a Deus. Lembra que Jesus falou, uma casa dividida não pode prosperar? Infelizmente, tem muita gente na igreja que o casal vive separado, cada um por um lado. Frequenta a igreja, carrega uma Bíblia, canta música de crente, mas vive um evangelho completamente errado. Porque vida cristã do casal é junto. Cada vez que o casal se separa na vida cristã, isso aí tem um nome, problema, encrenca, bagunça. O que nós percebemos? Essa mulher aqui imediatamente correu chamar o marido. E o marido imediatamente, largou tudo que estava fazendo e veio em direção ao anjo do Senhor. Amém? Vou pegar um gole d'água aqui. Vamos seguir. Versículo 12. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Assim, Deus usa o homem nos seus projetos? Claro, a terra foi dada aos homens. Mas a pergunta é, Deus precisa do consentimento do homem para agir? Muitas vezes é ensinado por aí que Deus necessita do consentimento dos homens, mas veja, na Bíblia, nós vemos várias histórias em que o camarada está fazendo a vontade de Deus sem saber. Por exemplo, Nabucodonosor queria ser grande. Qual que era a vontade de Deus? Que um povo inimigo viesse, destruísse o templo e levasse o povo cativo. Nabucodonosor não estava nem aí para a vontade de Deus. Tanto é que ele teve que ficar 7 anos vivendo como animal no campo para reconhecer que Deus era Deus. Mas veja, a Bíblia fala, Nabucodonosor, meu servo. Não está dizendo que Nabucodonosor era o apóstolo Paulo. Está dizendo que Nabucodonosor estava servindo como instrumento na mão de Deus. Nabucodonosor era ímpio. Nabucodonosor Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha. Nabucodonosor não tinha nada de bonzinho. Quando a Bíblia chama de meu servo, é que está dizendo que está usando. Aí eu pergunto, quando Nabucodonosor estava indo tomar Jerusalém, ele sabia que estava sendo usado por Deus? Não. Então quando você vê essa palavra de Manoá, cumpram-se as tuas palavras, vamos lembrar de um outro personagem bíblico, Maria, mãe de Jesus. Maria chega e fala, cumpram-se em mim as minhas palavras. Não é que a pessoa está autorizando. Gente, nós vivemos um evangelho em que quer transformar Deus num serzinho desse tamanho. E quer pegar esse Deus, colocar na mão do homem, e o homem fica dando de dedo na mão de Deus. É exatamente o contrário. Deus é grandioso. E nós somos formiga na mão de Deus. Deus não precisa do nosso consentimento. Tanto é que Ele realiza tudo aquilo que Ele planejou sobre nós até o último dia da nossa vida.
E tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que você nem está vendo. Entendeu? Quando você vê esses heróis falarem assim, que eles estão falando, Senhor, cumpra-se a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável. Várias vezes na sua vida, até quando você tem problema, chega um momento o problema está sem solução. O que você faz? Ô Senhor, faça-se a tua vontade. Não é assim? Você está dizendo, autorizo. Não, você está falando, Senhor, ó, não tem o que fazer, coitado de mim. Eu sou fraco, se o Senhor não pôr a mão, acabou, não dá nem para saída. Então é o que esse servo de Deus está fazendo aqui, ó, cumpra-se essas palavras, está concordando, está agradecendo, está sendo usado por Deus. Temos que lembrar que o sonho de qualquer homem daquela época era ter filhos. Não é como hoje em dia que existe uma doutrina demoníaca de que quer ensinar as pessoas de não terem filhos. Entendeu? Filhos são bênçãos. Lógico, planejamento familiar é bom. Mas essa história de ter meio filho, isso aí não é de Deus, não. Nós não precisamos mais povoar a terra. Mas a coisa mais gostosa que tem é uma casa cheia, filhos, 2, 3. Se você vai para as famílias de crentes americanas, coisa mais normal, 5, 6, 7 filhos. De deixar horrorizado qualquer crente brasileiro. Porque a nossa visão é mundana. Nós temos dificuldade de entender. Deus sustentou 3 milhões de pessoas no deserto, não é capaz de sustentar seus filhos. Então aí você pergunta para Mamon, o Deus do dinheiro, quantos filhos você vai ter? Ah, Deus, vou ter meio filho, 1/4 de filho ou nem um filho? É assim que a turma faz. Não deve ser assim. É interessante como esse capítulo aqui de um herói tão poderoso fala tanto de família, de relações familiares. Na verdade, eu me surpreendi. Quando eu estava fazendo o estudo do capítulo, me chamou a atenção isso aí. Mas vamos seguindo a nossa leitura. Versículo 13. E disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu te disse, a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Veja, o anjo confirma as palavras. E aí continuar. Aqui tem outro ensino. Que eu estava vendo nos estudos. Gente, cuidado com direções de Deus que vão contrárias à sua palavra. Nós temos o nosso manual de instruções, que é a Bíblia. Deus jamais vai agir contrário à Bíblia. Nunca. Aqui o anjo falou para a mulher, é isso, isso e isso. Quando ele falou para o homem, repetiu a mesma coisa. Esse princípio é repetido lá no Novo Testamento. Deus sempre fala conforme a sua palavra. Então, cuidado com conselhos, cuidado com profetada, cuidado com ensinamento errado, que você vai quebrar a cara e depois vai reclamar, vai querer botar a culpa em Deus. Aí Deus vai falar para você, mas não estava na minha palavra? Por que não obedeceu? Que é uma coisa interessante, Deus nunca fala contra. Deus não tem pensamento dúbio. Deus não é Deus de dúvida. Ah, pastor, estou para fazer um negócio, estou em dúvida. Espera. Porque quando for Deus, Ele vai encaminhar tudo através da sua providência. E vai fazer tudo de maneira clara, objetiva. Vai dar tudo certo. Entendeu? Como a chegada da família lá. Nós estamos acompanhando faz tempo. Qual era a nossa oração? Senhor, põe tua mão, porque olha, só o Senhor. Entendeu? Qualquer dia vocês contam a história pra gente, mas graças a Deus estão bem aí sentados. Mas vamos seguir, glória a Deus por isso. Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito.
Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era anjo do Senhor. Olha que interessante. A hospitalidade era um hábito da época. Lembra que quando os 2 anjos chegavam em Sodoma e Gomorra, Ló estava na porta da cidade, ele convidou para vir dormir na casa dele, porque era marca da época. O que Manoá está fazendo aqui? Ele vai receber o visitante com uma comida, com uma alimentação. Só que o visitante, percebendo aquilo, e o texto confirma, o visitante era Deus. Ele sabia que Manoá não havia percebido que ele era Deus. Então ele fala: olha, se você for fazer o holocausto, faça a Deus. Adoração somente a Deus. E olha que interessante que vai acontecer. Versículo 17. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que me perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Veja que interessante. Em Isaías 9, versículo 6, está na nossa concordância aí na Bíblia, não é que eu sei o texto de cor, olha aí do lado, está lá. Isaías 9, 6. Lá tem o nome. Um menino nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso. Aquilo ali aponta para a vinda do Messias. Muitos teólogos entendem que aqui o anjo está usando esse nome aqui, eu também concordo. Acho que é bem claro, não vejo nenhum problema. Entendeu? Só que Manoá, gente, Manoá aqui está 500 anos antes de Isaías. Isaías vai vir só em 750 antes de Cristo. Manoá está em 1250 antes de Cristo. Ele vai saber quem que é maravilhoso, quem que é não sei o quê. Hoje nós temos uma Bíblia escrita, né? Por isso que eu não gosto de crente frouxo. Porque nós temos tudo na mão, a gente tem que servir a Deus de todo o coração. É indesculpável. Sabe, você com uma Bíblia na mão, com igreja, num país livre, você pode adorar a Deus e fica com frouxidão. Eles aqui nem Bíblia tinham. Talvez o livro de Josué não estava nem escrito, só tinha os 5 livros de Moisés. E essa turma já obedecia a Deus. Hoje nós temos tudo na mão e fica com reservas com Deus. Já pensou se Deus tivesse reservas para te salvar? Deus acordasse e falava: hoje eu não estou de bom humor, não vou salvar o Maurício. O João, não, o João é muito chato, não vou salvar, muito pecador, não vou salvar. Já pensou se fosse assim? Você não ia gostar, né? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 17. E disse Manoá, o anjo do Senhor, não, já repeti, diz o 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Olha que interessante. Cair em terra sobre os rostos é adoração. É impossível passar por essa passagem e não dar uma cotoveladinha naqueles que defendem a doutrina de cair do espírito. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque na Bíblia, sempre que a pessoa caía com o rosto em terra, no sentido de adoração. A pessoa vem me dizer que está cheio do Espírito Santo para ficar dando cambalhota, pirueta, bagunça, sendo que os homens de Deus, Daniel perdeu até as forças, caiu sobre os joelhos e os braços, e o anjo teve que vir tocar ele pelos cabelos e levantar. Ezequiel, a mesma coisa. Entendeu? Então você percebe aqui o seguinte: quando eles organizaram, primeira coisa, preparar o cabrito leva tempo. Tem que matar o cabrito, despelar o cabrito, limpar o cabrito, preparar o cabrito.
Ajeitaram numa rocha, numa penha. Meteram fogo no holocausto. Quando meteu o fogo no holocausto, o anjo se manifesta e sobe por dentro do fogo. Quando eles veem isso, qual a atitude deles? Adoração. Aqui tem mais um ensino. Gente, como pode ter crente que diz que lida com a presença de Deus e diante da presença de Deus não tem um coração adorador? Diante da grandeza, diante da magnitude, diante do poder. Gente, não dá para entender. É de se perguntar se essa pessoa é realmente crente. Você vê crente impassível, sem dar honras a Deus, sem dar glórias a Deus, sem dignificar a Deus. A pessoa chega e fala, nosso culto lá foi uma bênção. E aí? Ah, foi bom. Aí o outro, mas tá a maior presença de Deus. Ah, foi legal. Pô, mano. Sabe, nós tomamos cuidado para não ter bagunça no culto. Mas eu não estranharia que se alguém fosse curado de uma doença milagrosamente no culto, a pessoa saia pulando de alegria. E eu, particularmente, que defendo a ordem no culto, não vejo problema nenhum. Porque o camarada acabou de ser curado. Normal, acontece. Entendeu? Porque diante da presença de Deus, nós temos que ter um coração adorador. Esse é outro ensino que tem aqui. Agora, olha que interessante. Deus hoje mora onde na vida do crente? Dentro dele. Deus não podia estar mais perto do que ele está hoje. Ele é um só com o seu espírito. Os dois são um. A pergunta é, gente, eu não quero ser místico, tá? Eu não tenho esse coração de adorador 24 horas por dia. Se eu falasse isso, eu estaria mentindo. Não quero dar uma de super crente. Mas vou falar uma coisa para vocês. Tem várias vezes no nosso dia que acontecem coisas que você tem que glorificar a Deus. Você olha e fala, nossa, foi Deus. E foi muito legal o que Deus fez. Foi muito bacana. Ô, Senhor, obrigado. Às vezes até com o que você lembra, com o que aconteceu com um irmão, uma situação que aconteceu. Esse é o coração do adorador. Às vezes quando você vê uma coisa bonita, você fala, nossa, Deus, que lindo. Como tu és grande. Isso é coração de adorador. Quando você, por exemplo, está fazendo um trabalho muito difícil, de repente Deus vem e te capacita a realizar aquele trabalho, você fala, nossa Deus, como tu és grande, obrigado. Isso é um coração de adorador. Sabe? Às vezes você está dirigindo no carro, isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu percebi que eu fui livrado de um acidente. Só que eu só vi depois. Aí vem aquilo, Senhor, obrigado. Eu não estava nem vendo, o Senhor já estava cuidando de mim. Então esse é o coração de adorador. É isso que está mostrando aqui. Vocês percebem essa família? Como era uma família centrada. Um marido que orava, uma mulher obediente, hospitaleiros. Eram pessoas de bom senso. Ó a prudência de Manoá. Ele confirmou toda a história da mulher. Chegou e perguntou, dá para você repetir o que você ia fazer? Não tem problema nenhum, gente. Gente, você pedir confirmação para Deus, não tem nenhum problema. Senhor, olha, eu sei que com o Senhor não tem problema nenhum. Mas o problema é o seguinte, eu sou uma encrenca. Então, Senhor, por favor, me ajuda na minha fraqueza a entender o que o Senhor quer fazer. Porque o problema é o problema aqui, não o Senhor. Entendeu? Não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma. Isso é humildade diante de Deus. Você está para fazer alguma coisa, buscar um conselho sábio. Não tem nenhum problema. A Bíblia manda você buscar conselho sábio. Está passando por uma dificuldade, você buscar consolo. Não tem problema nenhum. E isso é... Gente, a fé cristã tem altos e baixos.
Altos e baixos. Mas na medida que vai vindo a maturidade, em vez de ser altos e baixos, é aqui. Altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Ela oscila como aquelas rodovias bonitas assim, sabe? Você fica até olhando para o guarda não multar, né, João? Sabe? Porque tem crente que gosta de viver altos e baixos. Isso não é bom. Agora, é normal você ter dúvida, é normal você ter medo, é normal você ter dificuldade. Essa é a vida cristã. Deus fez assim. Amém? Vamos lá, versículo 11, 21. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Olha que interessante. Viu subir no meio do fogo. Só aí que foi cair a ficha. Normal, veja, a Bíblia não fala nada contra Manoá. Isso mostra até que tem gente que tem uma resposta espiritual mais rápida e tem gente que tem uma resposta espiritual mais lenta, normal, mas é engraçado. Teve que acontecer tudo isso para Manoá reconhecer que era o anjo do Senhor. Mas olha o que ele vai falar. 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Gente, olha que interessante. A resposta que a mulher de Manoá vai dar é sensacional, mas eu ainda não quero chegar nela. Nós temos que lembrar que ninguém nunca viu a Deus. Moisés foi um dos que chegou mais próximo, ele viu a glória de Deus passando. Ele estava numa fenda. Isaías, quando viu o Senhor, foi uma visão provocada por Deus, protegido por Deus. Ele viu Deus numa situação exclusiva. Da mesma maneira, Ezequiel, quando vê Deus numa carruagem, também. Então nós temos que viver numa cultura, e temos que entender que aqui que ninguém nunca viu Deus. Deus, quando aparece para Moisés, aparece na sarça ardendo. Entendeu? O que Manoá fala? Meu Deus, nós vamos morrer. Por quê? Lembra do profeta Isaías? Porque eu sou pecador. Lembra de Pedro, na pesca maravilhosa? Quando Jesus manda lançar a rede, e eles recolhem a rede carregada de peixe, ele percebe que aquilo foi um ato divino. E ele se joga diante do Senhor e fala: Senhor, aparta-te de mim porque eu sou pecador. Aí tem crente hoje que quer lidar com Deus de igual para igual. Gente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só não conseguimos nos relacionar com Deus por causa da obra salvadora de Jesus de Nazaré. Por causa que o sangue de Jesus nos cobre, nos declara justos. Então nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e apresentar nossas orações a Deus. Porque senão nós seríamos fulminados por causa do nosso pecado. Entendeu? Então, certas maneiras de falar de Deus... Gente, eu vejo Deus como meu pai. Eu não tenho medo de Deus, mas eu procuro ter temor a Deus. Eu, quando oro, procuro orar com intimidade, falar de maneira tranquila. Ô Senhor, isso, aquilo... Eu até... Se os irmãos ouvissem minhas orações, eu chorava. Eu não acredito que o irmão Maurício ia orar. Eu sou muito simples nas minhas orações, muito... Minha maneira de orar é assim. Às vezes eu estou no meio do carro dirigindo, vem alguma coisa na cabeça, eu não tenho a mínima dúvida. Senhor, ó, aquele caso, tal coisa, ó Senhor, põe tua mão, guia tal, não sei o quê. E volta a dirigir. É minha maneira, cada um tem seu jeito. Como existe um momento que eu estou mais sozinho, que eu também oro. Entendeu? Por exemplo, tem vezes que eu oro tomando banho, começa a vir as coisas na cara. Entendeu? Eu oro, não tenho dificuldade, porque eu não quero esquecer. Veio na cabeça, eu quero orar. Entendeu? Mas assim, da mesma maneira que eu vejo Deus como Pai, eu tenho que compreender que tem que existir um temor, tem que existir um respeito.
Principalmente na casa de Deus. Principalmente quando eu estou aqui adorando. Qual que é o meu respeito? Eu venho, não atrapalho os irmãos, presto atenção na palavra, procuro estar participando com o meu coração e com a minha mente do culto. Nós estamos sem fazer o louvor, mas quando está tendo louvor, eu louvo a Deus de maneira apropriada. São maneiras de se portar na casa do Senhor. Por causa disso. Entendeu? Por isso que você vê Manoá tremendo. Gente, se Deus piscar o olho, risca a gente do mapa. Se ele simplesmente riscar o olho, cai todo mundo fulminado aqui. Não escapa um. O que nos mantém vivos é o poder de Deus, a misericórdia dele. E nós não sabemos se amanhã vamos acordar. Eu sempre falo isso. É que como Deus colocou a eternidade no coração do homem, então nós achamos que vamos viver para sempre. Estou falando do ponto de vista natural. Mas assim, nós nem paramos para pensar nisso. Então é o que Manoá está vendo aqui. O temor do Senhor, vamos morrer. Mas aí a esposa dele, companheira, a mulher sábia edifica o seu lar, porém a tola o destrói com as próprias mãos. Olha o que ela responde. Diz assim, 23. Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Olha que interessante, essa mulher, gente, nós temos que entender. Nós não estamos lidando aqui com uma mulher crente do Novo Testamento. Uma mulher crente do Novo Testamento tem ferramentas espirituais que essa mulher não tinha. Mas só o discernimento dela, ela tem um raciocínio espiritual, um pensamento espiritual. Ela fala, olha, se Deus quisesse nos matar, nem tinha procurado, nem tinha dado a profecia, nem tinha aceitado o holocausto, tinha matado nós dois. Olha que interessante, nós hoje em dia temos uma Bíblia para guiar. E muitos de nós não tem 1 centímetro de pensamento espiritual. O camarada acabou de cruzar o capeta na rua e dá bom dia para ele ainda, e nem percebe. O camarada entra no trabalho, tá todo mundo encapetado dentro do trabalho. Olha para um tá bravo, outro tá brigando, outra coisa tá fazendo, o camarada não sai de perto, vai fazer uma oração. Senhor, põe tua mão, a coisa está esquisita aqui. Por exemplo, eu já cheguei em cliente, o cliente só não manifestou o demônio, mas estava possesso. Ah, não deu outra, virava de costas, Senhor, põe na mão, em nome de Jesus. Ah, cansei. Não foi uma, não foi duas. A Paula, a mesma coisa. Porque nós trabalhamos com produtos cristãos há 22 anos. Quando você mexe com Bíblia, com filme cristão, o ambiente espiritual é outro. Principalmente com Bíblia, você está levando a palavra do Senhor. As pessoas são salvas através da leitura da Bíblia. Então não pensa que você vai chegar no lugar e vai ser bem recebido por algumas pessoas. O Rodrigo teve a experiência de visitar cliente com a gente. Tem gente que atende de cara fechada. Quando fala que é Bíblia, camarada fecha mais ainda a cara. Eu sei que é espiritual. Entendeu? Aí eu levo de boa, tranquilo. Como no nosso dia a dia existem situações que é para você orar com alguém. Existem situações que é para você evangelizar. Existem situações que você está com um problema no trabalho
E você para e faz uma oração. Senhor, manifesta o teu poder nesse problema, me dá estratégia para me resolver. Aí você vai ver e resolve o problema. Entendeu? Eu já tive situações que eu fui fazer conserto em carro de emergência e a mão não alcançava. E quando chegava perto, dava errado. Chegava perto, dava errado. De repente falei a seguinte frase, bem simples. Senhor, põe tua mão na primeira, Bruno. Só faltou dar um murro na cabeça, ô incrédulo. Mas nós esquecemos de Deus. Você vê, essa mulher aqui mostrou que ela tinha um raciocínio espiritual tremendo. Então, assim, revisando o que nós aprendemos hoje, gente, essa questão de raciocínio espiritual. Você quer ser alguém espiritual? Não fique esperando ver anjo, embora possa acontecer. Não fique esperando milagre, embora possa acontecer. Seja cheio da palavra de Deus. Quer ser espiritual? Seja cheio da sua palavra. Quer ser espiritual? Frequente culto. Quer ser espiritual? Ore. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra e quando você ouve uma pregação bíblica, Deus fala com você. Fora isso, existem as manifestações sobrenaturais. Mas nós temos que entender que as manifestações sobrenaturais são exceção. Por que Deus vai falar algo que já está na Bíblia? Já viu aquelas profetadas? Varão de Deus, o Senhor é contigo. Ah, o cara está brincando comigo. Tem 400 passagens aqui dizendo que Deus é comigo. Não precisa levantar ninguém. Varoa do Senhor, Jesus te ama. Lógico, foi moído pelo meu pecado. Manifestação sobrenatural é extraordinária. Podem acontecer? Podem, mas nós temos que aprender. Eu pergunto, na sua casa você come churrasco todo dia? Se comer não me chamar, tá errado, hein? Não, você vive de arroz com feijão. E vez ou outra tem uma carninha melhor para comer, tem uma comidinha melhor. Às vezes você vai num casamento, às vezes vai numa festinha, não é assim? Mesma coisa a vida cristã. Vida cristã é dieta sólida. Arroz, feijão, salada, carne, ovo, legume, aqui ó. Agora, qual que é o problema dos crentes? Os crentes são preguiçosos. Os crentes se aproximam de Deus só para ter bênção. Nós deveríamos nos aproximar de Deus por causa do nosso amor com Ele. Por causa da sua grandeza, por causa do que Ele fez. Nós estávamos debaixo da ira, nós éramos filhos da ira. Deus veio e nos salvou. Quando nós vivíamos uma vida virada de costa para Ele. Nada mais natural que eu busque a Deus porque eu o amo. Entendeu? Então assim, a gente aprende com a mulher, com a mãe de Sansão, isso aí, ela tinha raciocínio espiritual. Que mais que a gente aprende? Relembrando. Manoá orou, pedindo orientações de como ser pai do menino. Falar uma coisa para vocês, hein? Se nós não orarmos a Deus para sermos pais e mães, nós vamos ter muito problema. E no tempo que nós estamos vivendo, onde se faz de tudo para que as crianças virem ímpias, anticristo, nós precisamos de mais sabedoria de Deus. Deveríamos orar mais. E aí eu vou colocar uma vírgula, né? Até para o nosso casamento. São dois pecadores vivendo junto. Já pensou você casado com você mesmo, Oscardi? Que maravilha! Eu não ia me aguentar. Sorte que eu sou casado com a Paula, que se fosse casado comigo mesmo, eu já tinha me matado faz tempo já. Gente, pensa. Nós somos pecador. A gente se acha muito bom. Agora, coloca a sua vida no padrão de Deus, vamos ver se você é bom.
Mas o que a gente percebe nas atitudes da mãe de Sansão e do pai de Sansão? Eles eram um casal que buscava a Deus. Numa época difícil. Que mais que eu marquei aqui? Olha que interessante. Eles receberam o anjo de Deus, lidaram com a presença de Deus, mesmo sem saber, fizeram tudo o que tinha que fazer, entendeu? Os dois oferecem sacrifício juntos a Deus, estão servindo a Deus juntos, entendeu? Que mais que eles fizeram? Reconheceram a intervenção divina. Olha o casal junto. Entendeu? Quem é crente aqui há mais tempo, várias vezes um virou para o outro cônjuge, você viu o que Deus fez? O outro falou, vi. É um cordão de 3 dobras. Marido, mulher e Deus. Não se rompe. Entendeu? Que mais que eles fizeram aqui? Receberam a palavra de Deus com fé. Isso foi o que aconteceu na nossa salvação. Efésios 2 fala o seguinte: a salvação não é de obras, para que ninguém se vanglorie. É dom de Deus, mediante a fé. E isso não vem de vós. Gente, nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa vida cristã, fortalecendo o nosso dia a dia. Nós não somos apenas salvos pelo poder de Deus. Nós vivemos uma vida cristã através do poder de Deus. A salvação é o começo, não é o fim. Numa boa. Ser salvo foi fácil. Fácil por quê? Porque foi um milagre de Deus. Se fosse no natural, era impossível. Mas como foi Deus que fez? Foi um milagre, então foi fácil, ele que fez. Obra completa. Agora, gente, é o começo. A Bíblia fala que você vai viver a vida cristã pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Sem Espírito Santo, sem vida cristã. Lembra que eu falo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Se aplique nas disciplinas espirituais. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais Deus vai controlar a sua vida. Esse é um outro conceito que hoje em dia foi pervertido. As pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é dar cambalhota. Não é nada disso. Primeira coisa, a pessoa cheia do Espírito Santo testemunha de Cristo. Segunda coisa, a pessoa cheia do Espírito Santo prega com ousadia para os outros. Terceira coisa, a pessoa cheia do Espírito Santo não tem medo de perseguição. E não tem medo de sofrer por causa de Jesus. É só você ler Atos dos Apóstolos 2. Está tudo lá, não sou eu que estou inventando, é só ler. Entendeu? Mas esse casal aqui recebeu a palavra de Deus com fé. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Vão existir situações e crises na sua vida que você vai ter que exercer a fé de maneira prática. Entendeu? Para que aquele objetivo se alcance. Existem coisas que nós olhamos lá para frente que nós não enxergamos. Mas muitas vezes Deus mostra, Ele vai dando discernimento. Eu vou te pôr ali. E você olha e fala, não vai não, vou. Entendeu? Aí você fica olhando para você mesmo e fala, não vai, porque se olhar para mim... Mas muitas vezes a fé é uma fé prática, vivida dia após dia. Entendeu? Se você vê algo na Bíblia, se você vê uma direção clara de Deus na Bíblia, nas suas orações, entenda, Deus vai fazer, se aquilo foi de Deus, vai se cumprir. Entendeu? Às vezes pode ter sido uma empolgação sua, aí não vai se cumprir. Entendeu? E que mais que eu aprendo aqui? O principal, né? Um casal obediente, um casal que buscava a Deus, a bênção de Deus repousou sobre a família. O
que as pessoas querem? As pessoas querem só a bênção. Obedecer para o irmão. Obedece você, eu fico com a bênção. As pessoas trocaram os altos caminhos de Deus. Posições em Deus são construídas dia após dia. O que é de graça é salvação. O que é de graça é uma cura milagrosa. O que é de graça é uma libertação milagrosa das drogas, do vício. O resto é construído. Deus lida conosco, vai nos transformando dia após dia. De glória em glória, Deus vai transformando. Deus é Deus de processos. Isso pede dedicação. Isso pede esforço. Isso pede... depois vocês não entenderem a palavra, vocês me perguntam. Resignação. Você tem que ser alguém ali firme. O que ensina aí fora? Vem para a igreja, dá até as colheres da casa, que Deus vai te abençoar. Arranca a dentadura, dá. Que Deus vai te abençoar. Deus não trabalha assim. Embora eu já recebi oferta de Deus. Eu já teve gente que me chamou, minha casa aqui tinha sido assaltada. Eu duro, sem dinheiro nenhum. De repente o primo meu me chamou. E aí, como é que tá? Não sei o que, tal. Eu falei, tá, não sei o que. Aí ele falou, entraram lá na sua casa? Eu falei, entrou. De repente ele abriu a gaveta. Na época puxou R$1.000, era muito dinheiro. Falou, tá aí, para comprar um bujãozinho de gás. Eu nem sabia que ele sabia. Então não tem problema com o dinheiro. Deus é dono da prata, ele dá a quem quer. O problema é o seguinte, isso foi uma vez. Fazem 22 anos que eu estou com o Senhor. Deus me abençoou, mas eu tenho que trabalhar duro. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar. Porque é através de todo esse trabalho que Deus mexe com o meu caráter. Que Deus transforma o meu interior. Agora, se eu for alguém que vive uma vida consagrada, com certeza a bênção de Deus vai estar sobre mim e sobre a minha família. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos capacitando a viver uma vida cristã simples, porém digna, onde o Senhor realmente seja o primeiro, onde nós possamos estar vencendo as lutas, as dificuldades e principalmente, Senhor, que nós sejamos transformados, que possamos cada vez mais nos tornarmos parecidos com Jesus, que possamos cada vez mais estarmos andando debaixo da Tua presença, debaixo dos Teus ensinos. Senhor, capacita-nos em nossa fraqueza, perdoa o nosso egoísmo, perdoa a nossa individualidade, perdoa porque muitas vezes, mesmo o Senhor sendo fiel, nós não somos fiéis. Mas, Senhor, nós sabemos da Tua graça, sabemos do Teu amor e sabemos do Teu poder. E baseados nas Suas muitas misericórdias, nós pedimos, sê conosco, capacita a Tua igreja a viver uma vida cristã digna e apaixonada por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.